pelo que nós conseguimos colher, segundo o país aqui, é a colheita, né? Agora é a segunda segunda-feira, a segunda semana no Canadá que é feito isso, mas nos Estados Unidos é em novembro, né? Aqui se comemora antes por causa do inverno, né, que está chegando, e portanto é feita essa comemoração. Mas é muito interessante que é agradecimento, é um dia de agradecimento, mas agradecer a quem? A quem as pessoas estão agradecendo? A quem estão agradecendo? A natureza? Será que eles agradecem a natureza? Será que eles agradecem a chuva que caiu na sua lavoura e eles puderam colher? Ou o sol que fez brotar, que fez germinar? Ou será que alguns agradecem a sorte do mundo? Ou será que agradecem as pragas por elas não terem vindo? Muito interessante. As pragas poderiam ter vindo e ter destruído toda aquela colheita, todos os frutos dos nossos trabalhos. Será que agradece para as pragas por elas não ter vindo? Será que agradecemos aos trabalhadores que fizeram a colheita e que plantaram, que derramaram seu suor naquele solo? Será que agradecemos ao nosso braço forte, à nossa saúde? Eu posso, eu consigo, eu tenho saúde, sou jovem. Será que agradecemos aos bancos que emprestaram dinheiro para comprar as sementes e as máquinas e fazer todo aquele trabalho de lavrar a terra e esperar a colheita, o momento que a semente matura? Será que agradecemos ao nosso patrão que nos mantém empregados? A quem devemos agradecer de fato? Thanksgiving. A quem agradecemos pela nossa colheita? Colheita no mundo espiritual, colheita dentro de casa, nos relacionamentos, no pão de cada dia, nas conquistas alcançadas, tantas coisas, né? Mas o crente, aquele que tem o Senhor, um Deus, a quem ele deve agradecer de fato? Agradecer aquele que fez o céu e a terra. É o único Deus que se intitula como Criador dos céus e da terra. Os outros deuses são meras cópias de figuras humanas ou de animais, ou o sol, ou a chuva. Criação de Deus, coisas criadas por Deus, mas só o Deus, o Criador dos céus e da terra, que realmente Ele é o Todo-Poderoso. E é a Ele que nós devemos a gratidão. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. O interessante é que esse Deus criou tudo através do nada. Como pode todo artista criar alguma coisa a partir de algum material, alguma figura, alguma inspiração? Imagine que o nosso Deus criou tudo do nada. Ele fez a matéria. Da matéria criaram-se as árvores, os animais, a terra, os cometas e lua, e o homem. O homem que veio do pó da terra foi a matéria que o próprio Deus criou, e através dessa matéria fez a figura humana, que é a primazia da criação, a imagem e semelhança. Isso é fundamental, a gente ter isso no coração, que somos imagem e semelhança daquele que criou os céus e a terra e tudo que podemos ver. E é a Ele que nós devemos a nossa vida. Em Salmos 14, 146, 6 fala assim: o Criador do céu, da terra e do mar, e de tudo que nele existe, o Senhor sempre cumpre as suas promessas. Em Efésios 1,4 fala: antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido. Como isso é interessante, né? Antes de criar o mundo, Ele criou o homem, Ele já havia nos escolhido. Se Ele nos escolheu, a gente já existia antes da fundação do mundo.
embora não em matéria, né? E continuando, para sermos dele por meio da nossa união com Cristo. Este é o propósito, estarmos com ele de volta ao Pai, ao Criador dos céus e da terra, através de Cristo. O próprio Cristo já estava predito a sua morte e ressurreição aqui na terra. Era o plano da salvação. Mas muito interessante que ele nos deu a opção, e essa opção nós temos o prazer e a oportunidade, eu falo, de aqui na terra escolhermos de que lado nós estamos. Isso é plena confiança, é amor, é esperança, é saber da verdade. É quando as escamas caem e passamos a enxergar esse mundo espiritual, que o mundo jaz tem um fim, jaz no maligno, ou seja, tudo isso aqui vai acabar, já está predito em Apocalipse. Os próprios cientistas já sabem disso, que o mundo um dia vai acabar, o sol vai escurecer. Mas diante disso tudo, é esse o plano da salvação, que nós possamos voltar ao Pai através do seu Filho. Ele é o único caminho da salvação. E falando e continuando, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Culpa vem de quê? De erro, de pecado. O sentimento de culpa só vem diante de um pecado. Uma coisa que a gente errou, sabia que estava certo e fizemos errado. E o Satanás tem usado essa arma maligna sempre em nossas vidas, trazendo sempre sentimentos de culpa. Às vezes Deus diz que joga nossos pecados no mar. Somente por ser um mar já é difícil resgatar. Mas imagine o mar do esquecimento. Quanta desgraça tem nesse mar de esquecimento, né? Ele esquece, mas muitas vezes a gente não se perdoa. E o diabo tem usado isso contra nós. Um sentimento de culpa que às vezes nos arrasta de volta ao precipício, ao abismo. É muito interessante que as pessoas querem estar perfeitas para poder seguir a Deus, mas não há um justo sequer, senão aqueles justificados pelo sangue de Jesus Cristo. Amém. Não há um santo sequer, a não ser o próprio Jesus, que a morte o devolveu por não haver pecado, claro. E continuando, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa por causa do seu amor por nós. Então aqui na terra nós percebemos a grandeza desse Deus, não somente naquela criação que foi feita e acabou, não, ele ainda sustenta tudo isso aqui com a sua misericórdia. Estamos vivos ainda, apesar de pecadores, por causa da sua misericórdia. Então fala assim em Jó 38:6, diante daquela situação toda que ele passou, de chagas e pré-morte, né? A morte estava todos os dias, a carranca da morte batendo na porta do coração dele. Tu vais morrer, tu vais morrer. Teu Deus te abandonou. Mas Jó no final fala assim, 38:6, em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra. Gente, nós sabemos que tudo tem que ter uma fundação aqui na terra. Nada se ergue do solo se não houver uma fundação. A própria árvore, Deus criou raízes para se sustentar no solo. Mas ele fala aqui, o que sustenta a terra? No espaço. E ele questiona em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra. Como pode? O Jó questiona, quem foi que assentou a pedra principal do alicerce do mundo? Quando o mar jorrou do ventre da terra, sabemos que a quantidade de água na terra é muito superior do que terra seca, né? E fala aqui, quando o mar jorrou do ventre da terra, quem foi que fechou os portões para segurá-lo? A gente sabe disso tanto que quando ele disse que haja terra, né? E a terra apareceu, e depois houve um dilúvio, e essas águas novamente brotaram do solo de vários lugares e inundaram a terra novamente, que os montes, os cumes mais altos ficaram cobertos. Muita água, não é? É muita água. Até hoje eu vi uma reportagem que estão encontrando ainda sumidouros cobertos por florestas.
ao longo em vários lugares da terra. Sumidouros estes que com certeza foram caminhos para a água voltarem ao centro da terra, e que um dia elas poderão voltar. Então essas águas existem, e Deus continua ainda cuidando desta terra, que é o nosso berço, é o nosso lugar de crescimento, é o lugar onde nós temos ainda a oportunidade de vivermos e fazermos a escolha. Então ele fala assim: quando o mar jorrou do vento da terra, quem foi que fechou os portões para segurá-lo? Fui eu que cobri o mar com as nuvens e o envolvi com a escuridão. Marquei os seus limites e fechei com trancas as suas portas. Isso tudo é do mar que ele está falando. Como foi dito uma vez aqui, quem não está andando numa pista e vê o nível do mar às vezes mais alto do que a pista, e a gente, como pode? Deus ainda está provendo a segurança do ser humano. Em Recife, na minha terra, é cerca de, eu acho que 1,5 metro ou mais, que o mar está acima do solo. E ele continuou lá, sem invadir. E diz assim: você chegará até o ponto e daqui não passará para as águas. Ele está falando, as suas altas ondas pararão aqui. Ele está falando das praias, né? Às vezes tem um maremoto, né? Sobrepuja tudo ali. Isaías 40:12 fala assim: quem mediu a água do mar com as conchas das mãos, ou mediu o céu com os dedos? Oh, como esse Deus é grande, né? Quem usando uma vasilha calculou quanta terra existe no mundo inteiro, ou pesou as montanhas e os morros numa balança? Então Deus criou tudo isso aqui, e a gente pode falar que Ele nos deu os 3 P's da boa sobrevivência aqui na terra, que é a provisão, são os alimentos, tudo que essa terra tem para oferecer, a água, os alimentos, os animais. Ele nos deu proteção, Ele nos protege de todo mal, Ele nos dá a nossa casa, Ele ensinou o homem a construir grandes prédios, antigamente cavernas, e sempre houve essa provisão, essa proteção. No próprio deserto, quando o povo estava peregrinando, Ele proveu uma nuvem, uma coluna de fogo, sempre cuidando da gente. Fala também da paz. Quem aceita Cristo tem paz com Deus, e diante dessa paz de Deus, ele passa a ter a paz de Deus, ou ao contrário, paz com Deus, de Deus e a paz com Deus, alguma coisa assim. Então, ao longo da vida, a gente vai conquistando essa paz com Ele, diante de todos os problemas da vida. Fala ainda que dos frutos do Espírito, que quando o crente está diante de Deus, isso vai começar a brotar, inevitavelmente. Não que as boas obras levem para os céus, mas isso é fruto de quem está amando a Cristo, porque, como fala, bem-aventurado os que confiam em Deus, que têm prazer na palavra de Deus, de ler, de refletir. Isso tudo é fruto do Espírito. Fala dos mansos, que herdarão a terra. Imagine você ser uma pessoa mansa e poder herdar a terra. Isso é impressionante, né? Herdar a terra é herdar sem trabalho, sem a força do braço. Você apenas herdou. Sendo filho de Deus, você herda muitas coisas aqui nessa terra. Como fala, as bênçãos do Senhor nos alcançam. É muito interessante, nos alcança. A gente não precisa fazer força para buscá-la, ela nos alcança. O crente passa a ser uma pessoa mais feliz, porque vai ter um propósito de vida. Ele sabe que a morte não é o fim, é apenas uma mudança de vida, do lugar até. Sabe, apresenta também as garantias do futuro, da vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Você se sente segura. Fala que a gente vai repousar em verdes pastos, ou seja, a garantia do amanhã. Como Paulo falou também, que morrer é lucro, ou seja, não tinha medo da morte. Então, tantas coisas que a pessoa que está com Cristo, ela passa a herdar. Tantas colheitas ainda aqui na terra ele pode fazer se estiver com Cristo. Ele é um Pai presente. Ele diz que nos guia até o Pai, até o fim de nossas vidas. Sempre vai estar conosco, nunca nos abandona, nem no leito de morte, nem na doença, nem na tribulação. Muitos
tem feito comparações e isso não tem trazido alegria, porque a comparação por si só ela traz tristezas, porque você acha que aquela pessoa está sendo mais abençoada que você. Mas o crente que confia em Deus, apesar dos problemas que passa, das tribulações, ele sempre vai esperar e vai ter paciência, né? Porque a tribulação por si só ele gera paciência. E o crente então vai pisar de forma altaneira, como a palavra fala. Ele vai ser como os montes de Sião, inabaláveis. Então, com Deus, tudo isso a gente pode colher. Podemos fazer belas colheitas. Mas para aquele que não tem Cristo, não tem Deus no coração, não tem uma esperança no futuro, como que essa pessoa está vivendo aqui na terra? Podemos escrever de algumas formas aqui. Essa pessoa vive indisciplinada por falta de correção. E a palavra fala que Deus ama Deus corrige aquele quem ama, não é? As pessoas que não têm Cristo são pessoas revoltadas, rebeldes. Muitas vezes estão contra todos, contra toda qualquer autoridade, contra toda e qualquer regra, contra todo e qualquer bons costumes. Muitas vezes não se sentem filhos, não se sentem acolhidos. São pessoas que têm baixa autoestima e, portanto, fazem muitas coisas diferentes para que possa atrair a atenção das pessoas e uma tentativa alucinante de ser amada. Muitas pessoas estão carentes de abraços, de afeto. Traz também insegurança do amanhã. São pessoas sem identidade muitas vezes e passam a copiar outras pessoas, heróis da TV. São pessoas que não têm origem, não têm destino, não têm propósito. Vivem num constante sentimento de abandono que leva à dependência até do amor de outras pessoas. Vivem em função de outras pessoas. Ou em situações do tipo, coitadinho. Provocam situações para se sentirem coitados e serem abraçados ou terem um pouco de atenção de outras pessoas. São pessoas nervosas, ansiosas, cheias de preocupações, cheias de medos, com muita ansiedade. E tudo isso vai levando a uma estafa, a um cansaço, a um desânimo, a um pessimismo. E juntando tudo isso, pode chegar a uma depressão. Uma depressão é uma desistência e até mesmo da própria morte, da própria vida. Pensando ele que, tirando a vida e alcançando a morte, vai resolver todos os problemas. E é esse o caminho final que Satanás tem levado muitas pessoas. Os olhos estão cobertos, as escamas ainda estão nos olhos de muitas pessoas, sem enxergar o fim das coisas. Tudo isso pela falta de nosso Deus. A vida por si só na terra, no nosso semelhante, em todas as coisas, a perfeição de um pássaro a voar, dos animais, de cada órgão do seu corpo, do sol, da lua, do vento e de todas as coisas que estão em harmonia, por si só testificam a criação, a presença de um ser supremo que fez todas as coisas. Não tem como negar a existência de Deus. Mas a TV, o celular, as preocupações têm tornado as pessoas míopes e muitas delas cegas. E elas não conseguem enxergar além do que está na sua frente, ou dos seus pés, ou do seu umbigo. Acham elas que o mundo tem que girar ao seu redor. Incrivelmente, é isso que tem acontecido. Por que isso?
Porque as pessoas têm se tornado cada vez mais imaturas sentimentalmente. Elas não têm sabido a lidar com os seus sentimentos de derrota, ou de fraqueza, desânimo. Mas Deus, através do Espírito Santo, o grande professor da vida, tem nos ensinado, nos revelado a todos caminhos diferentes, novos pensamentos, renovação da mente, através da sua palavra, através de pregadores e testemunhos e irmãos, tantas coisas. Deus tem nos acolhido, tem tentado mudar a nossa mente. Então, diante disso tudo, vimos o poder de Deus, o quanto Ele é grande e poderoso. Vimos que tudo que existe é através dele. E como chegar a ter essa cura, a conhecer toda essa verdade, a ter essa plenitude que a própria palavra fala, a plenitude do Espírito Santo? O que devemos fazer para colhermos um thanksgiving, claro, louvores ao invés de horrores? Quantos têm colhido horrores ao invés de louvores? A gente começa o que a gente quer plantar, o que a gente quer colher, então a gente passa a escolher o que queremos plantar. O que devemos plantar em nossas vidas para colhermos louvores, bons frutos? Bênçãos ou maldições? Estamos aí à beira do Halloween. E o que as pessoas têm plantado, o que a gente vê? Morte, 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 morte. E mais alguma coisa, morte. É o que a gente vê. Por que não vida? Temos que saber o que plantar. Qual semente que devemos plantar? Escolher bem a semente. Nosso coração é essa grande terra. O que a gente quer trazer para dentro dele, para que possa frutificar, trazer bênçãos em abundância. A quem temos honrado, a quem temos prestado obediência, a quem estamos louvando? Será que estamos louvando a nós mesmos? Qual a identidade que nós levamos dentro de nós? Qual é a verdadeira identidade? De quem somos filhos? Afinal de contas, Deus fala que nós somos seus filhos e somos herdeiros e co-herdeiros com Jesus. Imagine você que não fizemos nada para merecer isso, não é? Para sermos herdade igual com Jesus, co-herdeiros. O que temos feito quando somos confrontados numa tribulação ou numa peleja? Que identidade temos levado diante destas situações que nos deixam muitas vezes apreensivos? Para alguns é derrota. Que identidade temos levado? Quando o inimigo vem e nos ataca, de quem somos filhos? O que nós fazemos? Nós mostramos a nossa identidade de filhos de Deus? Ou nós simplesmente aceitamos sermos humilhados, sucumbidos ou destruídos? Que o diabo veio sempre para matar, roubar e destruir. Sabemos que quando somos parados no carro por uma blitz, a gente tem que mostrar a nossa identidade, mostrarmos quem somos. Ali tem endereço, tem tudo. Será que diante de uma situação dessa, de um desânimo, qual a identidade que temos levado para Satanás, temos mostrado para ele? Será que mostramos nossa carteirinha de filho de Deus, nossa identidade? Então a palavra fala, Deus garante isso aqui através do Isaías 40:31, diz assim: os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Muitas vezes eu vou para o trabalho cansado, um outro dia cansativo também, mas eu vou falando esse versículo, e antes de entrar nos portões do trabalho, eu me sinto renovado. Dizem que
os pensamentos ruins, e são os cientistas que falam, eles perduram em nossa mente por 1 minuto. Muito interessante. Mas eles só vão continuar se você alimentá-los. Mas a partir do momento que você mostra a sua identidade, mostra quem é teu pai, recita os versículos, eles saem em retirada. Você passa a não alimentar aqueles pensamentos e aquilo se vai. É muito interessante. Funciona, irmãos. Tentem. Memorize. Se não dá para memorizar, anote no celular, no papelzinho. Vai dirigindo, vai lendo. Vai recitando aquilo ali que funciona. Amém. Fala assim, ó, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, segundo Isaías 41:10. Fala também, ele é bondoso, zeloso, galardoador, ou seja, tu vai receber presente. Se você vencer as batalhas, vai ganhando pedras na tua coroa. A coroa a gente já tem, né? Mas tem muita gente com a coroa vazia, que vai para o céu com a coroa vazia, sem pedrinhas. Mas tem alguns que vão cheios de pedrinhas, galardão. E fala que é também misericordioso. Imagine você errar, mas se tiver um coração sincero de pedir perdão, ele vai perdoar. 70 vezes 7 fala lá. Se a gente tem que perdoar o irmão 70 vezes 7, imagine Deus o quanto ele vai nos perdoar. Sua misericórdia dura para sempre. É bem assim. Aleluia, Jesus. Além de tudo, ele joga no mar, e além de ser um mar, é um mar especial, se chama o mar do esquecimento. Poxa, por que não a gente acreditar e nos perdoarmos também? Ele é perdoador, ele é justo, ele é compassivo. E outra coisa importante, está pronto para a batalha. Não pense que é você que vai lutar, ele luta por ti. Que coisa fantástica. Fala assim, torna-te para mim, em 2 Isaías 44:22, torna-te para mim, porque eu te remi. Olha só, ele pede que voltemos para ele, que a gente sempre busque. Davi errou tanto, mas ele foi dito por Deus que ele era conforme o coração de Deus. Como pode isso ter errado tanto? E mesmo assim, sinceridade que ele tinha, irmãos. Muita sinceridade. E é isso que deve ter conosco. Vai e não peque mais, mas se errou, ok, Senhor, me perdoa. Vai de novo, levanta e vai. Fala em Isaías 46:4. Eu vos carregarei. Veja que maravilha. Carregarei. Que segurança, né? Quem é que vai poder contra nós se a gente tem um Pai tão forte que nos ajuda, está sempre do nosso lado? No deserto mesmo, que ele levantou aquela coluna, nunca faltou pão para aquele povo. Daniel na cova dos leões, imagine só, quando ele enfrentou o rei, ele disse, tu vai morrer na cova. Deixou os leões lá com fome. E Daniel poderia ter negado ou não. Daniel foi fiel, permaneceu. Poderia ter morrido? Poderia. A morte para ele era lucro. Mas porque Deus livrou ele dos leões? É um herói da fé. Foi por causa de nós que Deus livrou Daniel, vocês sabiam? Para trazer essa história na palavra dele, para aumentar a nossa fé, nos fazer acreditar mais em Deus. Mas Daniel já estava salvo, ele poderia ter morrido, não tinha problema, como os outros apóstolos. Ele creu e confiou. Devemos crer tanto em Deus. Muitas vezes a gente duvida quando Deus nos lança para um lugar que a gente não quer ir. Muitas vezes nos lança também, às vezes, fora das correntes de ar, né? O vento sopra numa direção, ele nos lança para outra direção. É muito fácil ir pela direção do vento. O mundo está indo assim, e é todo mundo de mão dada, o caminho é largo, mas o caminho da salvação é estreito. E devemos ser como essa flecha, não questionarmos o arqueiro, nunca. Confiar sempre, embora não estamos entendendo. Fala também que ele é o justo juiz. Lembre-se que tudo que nós fazemos, até aquelas coisas que ninguém está vendo, está sendo anotado. E seremos julgados por tudo que fizermos. Ele é o justo juiz. Portanto, é sempre importante sermos honestos conosco mesmo e principalmente com Deus.
O sonho do Pai Celestial é termos de volta ao seu lado. Os pensamentos dele são muito maiores do que os nossos. Então, para concluir, o dia de ação de graças nada mais é do que gratidão. E nós temos que refletir a quem ou o que estamos agradecendo. Pela fé, é pela fé tudo isso. Em Apocalipse 14:15, fala de uma grande colheita, né? Nós sabemos disso. Fala assim: outro anjo saiu do santuário gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem: pega a sua foice e começa a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. Isso aqui haverá um fim, o fim dos tempos. O fim é a grande colheita, a separação do trigo e do joio. Portanto, temos que saber a quem nós agradecemos, a quem nós pedimos, de quem nós pegamos as sementes. Porque não há como colher louvores se não for plantado louvores, honra e poder. Glórias a Deus por esta palavra, e que tenhamos sempre em mente o que queremos colher nesta vida e na vida vindoura, que é a eterna. Vamos orar? Senhor Deus que está nos céus, difícil é a colheita às vezes quando nós não queremos colher aquilo que nós não gostamos ou que plantamos errado. Mas estamos aqui agora, diante da tua misericórdia, diante do teu perdão, da tua graça. Nos ajuda a plantar corretamente, Senhor, para que possamos colher o que realmente nós queremos. Nos ajuda a separar a boa semente, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a continuarmos contigo, sempre te buscando, lendo a tua palavra, buscando os teus conselhos, buscando a orientação do Espírito Santo. Ó Senhor, que possamos ter ouvidos sensíveis, Senhor. Aumenta a nossa visão muito além do que nós podemos enxergar. Como a tua palavra fala, as escamas caíram, e possamos assim enxergar muito além do mundo espiritual. Te agradecemos, Senhor, por mais este momento de conscientização, e nos ajuda, Senhor, a fazermos sempre boas colheitas. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que fizeste em nossas vidas e que ainda fazes. Pois teu poder, a honra e a glória, em nome de Jesus.